Bom dia a todos, meus queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, e nós vamos juntos novamente dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na compreensão da metafísica das lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 40, que declara peremptoriamente: eu sou abençoado como um filho de Deus, né? Eu sou abençoado como um filho de Deus, né? A nossa heroína aqui do curso do A Year of Forgiveness, que vocês checam lá no Instagram, ela tá feliz, meditando em posição de lótus, lá na conexão dela, na cadeirinha dela, junto com o cachorrinho em casa, né? Então vamos começar, como de costume, com os comentários do Tom Wakechild do livro A Course in Miracles for Dummies. Né? Hoje os comentários estão curtinhos, então a gente vai poder ter tempo aqui para explorar essa ideia um pouco mais na prática. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Abençoar significa que a outra parte não faz demandas para aquele que recebe a bênção, né? Apenas quem vê a si mesmo como inteiro, completo ou santo é capaz de fazer isso, quer dizer, abençoar o outro sem pedir nada em troca. Quando você se dá conta de que você já é perfeito, inteiro e completo, você pode dar essa mesma bênção a outra parte, a uma outra parte. Nenhuma parte irá perceber que alguém deve perder ou que é necessário fazer um pagamento pelo presente recebido, pela dádiva recebida. Esse é um reconhecimento da verdade de que você permanece assim como Deus o criou. Não há nada que falte na outra parte no seu ser essencial. Não há nada que falte na essência da outra parte. Ele está chamando aqui de outra parte quem abençoa e quem recebe a bênção, tá bom? Essa lição pede a você que você se dê conta de que você é, na verdade, a criança amada de Deus, que lhe compraz, quer dizer, que compraz a Deus, com quem Deus está muito satisfeito, né? Uma vez que semelhante gera semelhante, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você é uma parte da mente de Deus aqui com letra maiúscula, mente de Deus. Você é muito santo e abençoado por Deus, a sua fonte. Já não é hora de deixar de lado a crença do seu ego na limitação, na falta e na separação e reclamar o seu direito divino de nascimento? Ele pergunta. Aí a perguntinha dele para nós hoje. Uma vez que abençoado significa que aquele que dá a bênção, né, o doador da bênção, não faz demandas para o que recebe a bênção, que demandas então Deus faria a você, seu filho? Quer dizer, que demandas Deus faria para te abençoar? Né? Essa é a pergunta dele hoje. Né? E a resposta é nenhuma, como ele mesmo responde. Né? Deus não faz nenhuma demanda para nós para nos reconhecer como seus filhos abençoados. Né? Muito bem, esse era o texto de hoje. Agora eu vou ler o Dr. Joshua David Stone, que está bem grande, mas como os comentários de hoje estão curtos, vai dar tempo. Então, eu sou abençoado como um filho de Deus. Essa lição afirma a profundidade de nossa existência e criação como filhos ou filhas de Deus. Esse é um fato indiscutível, pois foi assim que Deus nos criou. Nós não temos escolha nessa questão, porque nós não nos criamos, né? E isso é bem discutido no livro Texto de um Curso em Milagres, na seção A Questão da Autoridade.
Acho que é a questão da autoridade, o título da sessão. Nós não nos criamos, Deus nos criou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos apenas um corpo físico, nós somos filhos e filhas de Deus, vivendo em um corpo físico. Nossa lição na Terra é agora demonstrar a verdade dessa realidade a cada momento das nossas vidas na Terra. Assim, nós podemos compreender isso totalmente a cada momento, abraçando a consciência crística. Assim, podemos abraçar níveis cada vez mais elevados de realização, né? De tomada de consciência dessa verdade. Em última análise da realidade, isso é quem somos e o que somos, e também é o que somos no processo da total compreensão. O Mestre Jesus também me conduziu neste momento sobre algumas consultas internas para clarear alguns pontos a mais com relação ao livro Um Curso em Milagres, de um modo geral, e com relação a essa lição. Assim, é possível compreender mais e participar das grandes bênçãos que o livro Um Curso em Milagres tem para você. Primeiro, deve-se entender que Um Curso em Milagres foi escrito sob um certo ponto de vista, para um certo propósito, para trazer um certo desenvolvimento de consciência nos trabalhadores da luz, e ele cumpriu muito bem a sua parte. Eu nunca pretendi que Um Curso em Milagres fosse um livro que explicasse todos os aspectos do caminho espiritual, como também nunca pretendi que ele tivesse uma visão total do espectro, uma visão do espectro total de tudo. Isso é importante entender, porque do contrário é possível ficar confuso com algumas coisas que são ditas em Um Curso em Milagres. O objetivo de Um Curso em Milagres é trazer um pouco de consciência. O Mestre Jesus me disse que você deve procurar esses ensinamentos dentro do santuário do seu próprio coração e trabalhar com eles, integrá-los e construir a partir desse prisma do espectro total a consciência de que falo. O Mestre Jesus disse que há 100% de verdade nessas lições, mas que elas também são paradoxais, né? Paradoxais, o ensino espiritual ele é sempre cheio de paradoxos, né? Porque você tem os níveis de ensinamento. Então ele diz assim, em outras palavras, algumas dessas lições são 100% verdadeiras, mas não são lentes que apresentam, né, uma visão do espectro total. O exemplo clássico é o instante sagrado, ou um instante santo. Nesse instante sagrado, ou instante santo, você é o Cristo, eu sou o Cristo, somos um com o outro e somos um com Deus. Sempre foi dessa maneira e sempre será dessa maneira. E nenhum dos seus pensamentos do ego negativo e criações não qualificadas afetarão essa verdade. Agora, mesmo que essa afirmação seja 100% verdadeira, ela não é verdadeira. Não é verdadeira no sentido de que há um processo evolutivo, quer dizer, aí ele já está falando no nível da terceira dimensão, no qual nós nos encontramos e onde todos os filhos e filhas de Deus estão. E todos nós precisamos passar pelos 352 níveis de iniciação para voltarmos à fonte. 352, crianças, é o que ele diz aqui. Assim, a afirmação desse instante sagrado é 100% verdadeira, mas também não é verdadeira, porque nós não compreendemos totalmente Deus através do processo de evolução e iniciação. Nós também ainda não aprendemos a experimentar totalmente o instante sagrado na sua totalidade. Apenas dizer as palavras ou senti-las no seu corpo emocional não quer dizer que você compreende integralmente a completa totalidade dessa verdade. Nós também precisamos aprender a integrar totalmente o Cristo e não ser apenas um Cristo no sentido impessoal. Devemos ser um Cristo dentro de nós mesmos, nos nossos relacionamentos amorosos, com os nossos filhos,
com nossos sogros, sogras, amigos, vizinhos, consórcios, com os animais, com as plantas e com todos os aspectos da vida na Terra. Precisamos aprender a integrar o Cristo, por assim dizer, totalmente envolvido com a vida na Terra. Ele diz assim, precisamos aprender a integrar o Cristo no mercado, me perdoe, eu acho que é na vida terrena, né? Por assim dizer, totalmente envolvido com a vida da terra e não apenas lendo esse livro nas nossas casas. Quer dizer, ele nos pede para que a gente integre esses princípios vivendo a vida, né? No nosso dia a dia, com os nossos desafios. Devemos ser capazes de demonstrar totalmente a consciência crística em todas as situações. Somente porque lemos um curso em milagres e entendemos os conceitos, isso não significa que compreendemos totalmente o Cristo num nível planetário, solar, galáctico, universal, multiuniversal e cósmico. Há também mais um fator que Jesus mencionou para mim. Mesmo depois de alguém ter alcançado os 352 níveis de iniciação, ele compreendeu Deus? Não necessariamente, porque Deus continua se expandindo e, sob outro ponto de vista, nunca será realmente possível compreender totalmente Deus, pois ele continua se expandindo e, na verdade, há aspectos de Deus que são insondáveis. Sob outro ponto de vista, é possível tornar-se um Cristo cósmico, emplumado, ou mestre ascenso, e completar todos os 352 níveis de iniciação. O ponto principal aqui é que a afirmação sobre o instante santo é verdadeira e nós somos abençoados como filhos e filhas de Deus, e também é verdade que não experimentamos, compreendemos, demonstramos totalmente e não passamos por todas as iniciações do que a realização de Deus realmente é. Assim, o conceito do instante santo é 100% verdadeiro e não 100% verdadeiro, por conta dos níveis de ensinamento, né? Então, na 5D é 100% verdadeiro, na 3D não é 100% verdadeiro, porque há uma evolução a ser percorrida. Chega a ser paradoxal o Mestre Jesus me pedir para explicar isso. Um curso em milagres foi escrito para trazer a primeira parte dessa verdade, a fim de conduzir os trabalhadores da luz ao próximo passo, mas não foi escrito para explicar o processo inteiro. Claro, né? A gente vai para outros ensinamentos quando dominar esse. Essa questão do paradoxo é importante de ser entendida em algumas das lições. Do contrário, um curso em milagres não será integrado corretamente. Mestre Jesus não estava escrevendo um dogma aqui. Ele estava trazendo uma parte da consciência essencial para obtermos o êxito. Ele sempre quis que levássemos um curso em milagres para o santuário de nossos corações e para integrá-lo na totalidade de todo o quadro e não ficarmos parados em uma das lentes. Quer dizer, um dos níveis de ensinamento, né? Se isso for feito, toda a evolução para, e isso é totalmente o oposto do que ele está tentando ensinar. Por isso me pediu para explicar isso. Foi Mestre Jesus quem me explicou a questão do paradoxo, e que não foi o propósito desse curso explicar o paradoxo. É meu propósito, por isso tomei esse ensinamento de revelação profunda no santuário do meu coração. E consultei o Mestre Jesus e o Espírito Santo sobre essa revelação contínua a ser expandida. Deus nunca fica parado num lugar. Assim, meus amados leitores, uma compreensão de um curso em milagres continua a ser expandida em compreensão, quando você a toma no santuário do seu próprio coração. É isso que Mestre Jesus e o Espírito Santo desejam que você entenda. Dizer que algumas das lições são paradoxais não subtrai nada de um curso em milagres, apenas acrescenta. Um curso em milagres é uma revelação contínua e deve ser entendida como tal e não interpretada sob um ponto de vista fundamentalista. Do contrário, o que aconteceu à religião católica, né, o cristianismo, aconteceria com um curso em milagres. Penso que esse ponto foi bem esclarecido. Há tantas informações excitantes que Mestre Jesus compartilhou comigo que eu não sei por onde começo a dar continuidade à explicação dessa lição.
Agora vem uma das lições mais paradoxais: a minha salvação depende de mim. Essa afirmação é 100% verdadeira dentro do contexto que um curso em milagres está tentando ensinar, que compreendemos ou não compreendemos Deus, se pensamos com o nosso ego ou com a mente crística. Entretanto, o Mestre Jesus me disse que, embora essa lição seja 100% verdadeira, ela não é verdadeira sob as lentes da consciência de um prisma de largo espectro, porque é possível para Deus dar a salvação. Nada é escrito numa pedra. Às vezes, Deus desfaz universos inteiros, onde os planos divinos não estão sendo seguidos. E isso acontece porque a vida é um experimento da consciência. O plano de reencarnação, por exemplo, não foi uma ideia original de Deus. Isso foi pensado depois, uma vez que se instalou o processo de densificação, mas não foi um plano original. Assim é possível, se Deus quiser, ser acabado todo o processo de iniciação e colocar todos de volta à fonte. Isso parece impossível, mas pode acontecer. Muitas pessoas têm a crença errônea de que tudo foi estabelecido e que por isso nunca mudará. Isso não é verdade, pois Deus está sempre se expandindo e mudando. E se algum experimento não estiver funcionando, são feitos novos ajustes para fazer funcionar melhor, ou então tudo é cancelado e é tentado um novo experimento. Por isso é possível que Deus dê a salvação. O Mestre Jesus fez essa colocação porque ele não quer limitar Deus. A lição "a minha salvação depende de mim" é 100% verdadeira no contexto que foi dita. Sob um ponto de vista mais amplo, o Mestre Jesus afirma que não é verdadeira. Por isso, as lições não devem ser lidas como dogmas, mas como ferramentas para expandirmos nossa própria consciência e trazermos certos aspectos da consciência, né? Certos aspectos da consciência à consciência. Novamente, com a ajuda do Mestre Jesus e do Espírito Santo, continua a expandir a revelação que é um curso em milagres. E esse próximo ponto é muito importante. No começo, o Mestre Jesus me disse que o plano foi Deus que criou, o plano foi que Deus criou aspectos de si mesmo a fim de mover-se para a sua criação e para expandir o seu reinado. No início, nós habitamos corpos, mas havia mais corpos de luz de várias naturezas. Era parte do plano que não podíamos experimentar a criação sem estar habitando algum tipo de corpo. O ponto mais importante aqui é que não se tratava de corpos físicos densos, mas muito mais de corpos de luz e etéricos, que é para onde a gente está caminhando, tá, gente? À medida em que a gente se aproxima da ascensão, da quinta dimensão, para adquirir o nosso corpo de luz. O Mestre Jesus me disse que uma vez que temos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhermos o ego negativo também existe em outros planos. E isso é verdade para as pessoas, arcanjos, anjos e para a linha de evolução dos Elohims. Algumas pessoas acreditam que arcanjos e anjos não têm livre-arbítrio, mas isso não é verdade. Mesmo arcanjos e anjos podem cair na ilusão do pensamento do ego, e isso foi claramente demonstrado por Lúcifer, né? Que era um anjo, inclusive o anjo mais belo. Eu quero apenas esclarecer o conceito errôneo que circula no movimento da nova era. O Mestre Jesus me disse que parte do plano de Deus foi que todos os seres que ele criou, em todas as linhas evolutivas, mestres ascensos, reino angélico e Elohims, passariam por algum tipo de processo evolutivo, né? Esse processo evolutivo aí de que ele fala é a gente se tornar cada vez mais conscientes da nossa identidade com Deus. O que vou falar agora é absolutamente fascinante. O Mestre Jesus me disse que mesmo que nenhuma das 3 linhas de evolução tenha pensado com a mente do ego negativo e feito criações errôneas, nós teríamos que passar pelos 352 níveis de iniciação. Isso é fascinante, pois mostra que o processo iniciático faz parte do processo evolutivo e não porque criamos de modo errado e saímos, né, do estado de graça. Penso que isso é muito profundo e importante que as pessoas compreendam. Acredito que a crença predominante entre a maioria das pessoas na Terra é que precisamos evoluir de volta para todos esses níveis, porque saímos do estado de graça.
Mas isso não é verdade. Sempre foi parte dos planos de Deus, devido a todos esses aspectos em si, de passar pelo processo evolutivo. O Mestre Jesus me disse que quando nós encarnamos nos diferentes planetas e sistemas solares, na nossa luz ou em corpos etéricos, o pensamento do ego negativo ocupa o seu lugar. O que causou isso foi a densificação dos nossos corpos etéricos e a densificação do nosso planeta e de diferentes planetas. O Mestre Jesus disse que esse processo de densificação não fez parte do plano original da criação. E isso sim foi um mau uso do livre-arbítrio. Por causa dessa densificação no nosso planeta, nos tempos da Lemúria e da Atlântida, um novo plano teve que ser desenvolvido, que não fazia parte do plano original da criação. Agora podemos ver que o plano de Deus não estabelecido que o plano de Deus não estabelecido e, se for necessário, mudanças são feitas para ajudar a corrigir os experimentos de Deus que não deram certo em função do mau uso do livre-arbítrio. O plano que foi criado para corrigir essa situação foi a reencarnação. Aí ele bota a reencarnação entre aspas. O Mestre Jesus me disse que a morte física não fazia parte do plano original de Deus. Ele disse que isso foi um pensamento posterior ao plano de Deus. Por isso, decidiu-se que havia necessidade de um tempo para reflexão e introspecção entre os corpos, para ajudar os trabalhadores da luz a aprenderem suas lições. O Mestre Jesus me disse que essa densificação não significou sair do estado de graça, pois que a queda não existe, então ele não usaria esse termo. O que ele quis dizer é que esse processo de densificação ajudou na aparência ou na crença na queda. O Mestre Jesus disse novamente que seria necessário passarmos pelos 352 níveis de iniciação, mesmo que esse processo de densificação nunca tivesse ocorrido, e mesmo que nunca alguém tivesse tido um pensamento do ego negativo. Ele disse, no entanto, que a densificação fez diminuir a velocidade do processo iniciático, especialmente nas iniciações iniciais de 1 até 12. O entendimento de que há um processo evolutivo que foi planejado para que todos passassem, mesmo que nunca tenha ocorrido um pensamento negativo, é de extrema importância. Ele realmente afasta a crença de que fizemos algo errado, considerando que teríamos que passar por tantas iniciações. O Mestre Jesus também me disse que nem todos os universos são iguais. Há alguns universos com processos evolutivos completamente diferentes e sistemas totalmente diferentes, bem como com diferentes números de iniciações. É muito importante entender que números infinitos de universos, que há infinitos universos no reino de Deus e eles não são iguais. Cada um é um experimento diferente e tem um plano e propósito diferente. Deus não é surpreendente? Espero que a explanação mais profunda acerca da criação, tanto no livro Um Curso em Milagres, quanto nessa lição em particular, tenha sido de ajuda. Foi uma lição divertida e interessante de escrever, né? Então eu vou repetir a lição aqui, que é: eu sou abençoado como um filho de Deus, né? Muito bem? Então agora a gente vai ler o texto do Dr. Kenneth Wapnick. Lembro a vocês que os textos do Dr. Joshua David Stone são textos onde ele fala muito do processo da ascensão, né? E, portanto, muito do que está acontecendo no planeta Terra nesse momento, né? Eu estava lendo um livro dele agora tem umas 3 semanas e eu estava impressionada com coisas que ele estava falando a respeito do que está acontecendo agora. E esse livro, particularmente, eu consegui o PDF dele e em breve eu vou botar ele lá no canal do Telegram, tá? Eu tô esperando, ainda não coloquei ele porque eu quero fazer um vídeo específico a respeito desse livro do Dr. Joshua e a parte que ele fala de Um Curso em Milagres, e aí então depois que eu fizer o vídeo eu vou botar o livro lá que eu consegui o PDF, tá? Muito bem. Então, lembrando que os textos dele têm um foco
em mestres ascensionados, em iniciações, e se você não curtir essa linguagem, não se preocupe, o seu entendimento de um curso em milagres não vai ficar diminuído por isso. A gente tem que responder, a gente tem que respeitar, aprender a respeitar aquilo, a linguagem que faz sentido pra gente, a linguagem que não faz, o que ressoa com o nosso coração, o que não ressoa. Então, se você não gosta, não se preocupe. Eu gosto muito, eu acho que ele traz uma dimensão muito prática dos ensinamentos de um curso em milagres nessas 41 lições que ele discutiu. Amanhã o texto dele termina, né? Eu acho que ele morreu antes de completar o trabalho, infelizmente. Ele morreu, se eu não me engano, foi em 2013, morreu jovem, né? Segundo dizem as más línguas, as boas línguas, ele já ascendeu, ele já virou um mestre ascenso. E realmente os livros dele são maravilhosos, mas são muito difíceis de ser encontrados atualmente. Tá bom? Os que foram publicados em português. Muito bem. Então, aí eu sou abençoado como um filho de Deus, né? E essa edição aqui do Dr. Kenneth Wapnick, que a gente vai começar a comentar, eu tô lendo o livro em espanhol, né? E aí é muito interessante porque no inglês a lição foi traduzida perfeitamente. É eu sou abençoado como um filho de Deus, né? Aí no espanhol eles traduziram de um jeito um pouquinho diferente, que eu achei muito curioso. Eu sou abençoado por ser um filho de Deus, né? Então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer com vocês. Você não precisa fazer nada para ser abençoado, né? Você é abençoado pelo simples fato de que é um filho de Deus, que é assim como Deus te criou. É um filho abençoado, amado, inteiro, completo, perfeito, maravilhoso, isento de pecado de Deus, né? Então, pelo simples fato de você ser, de você existir, você já é abençoado. Tá? Agora eu vou ler os comentários dele, que hoje, estranhamente, estão bem curtos. Nessas primeiras lições, como já comentamos anteriormente, Jesus deixa claro que as nossas mentes estão divididas. Uma parte delas adora a culpa, quer dizer, a mente errada, ligada lá no sistema de pensamento do ego, e os pensamentos de ataque, né? Adora a culpa e os pensamentos de ataque, enquanto que a outra parte contém a recordação de quem nós somos verdadeiramente. Começando nessa lição e continuando nas próximas 10, Jesus nos dá um respiro aos nossos egos ao falar quase que exclusivamente sobre o outro lado, as bem-aventuranças de que temos direito, das quais temos direito, as nossas mentes corretas, né? Orientadas pela voz, por Deus, pelo sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Aí ele vai comentar a respeito da prática, tá? Basicamente, hoje o comentário dele é sobre a prática. Os exercícios de hoje representam um afastamento dos anteriores devido à ausência de um período longo para a sua prática. Ademais, Jesus continua com suas exortações intensas, mais amáveis, de que continuemos tentando recordar com tanta frequência quanto possível ao longo de cada hora, sem converter o nosso esquecimento num pecado. É muito evidente que ele sabe que nós nos esqueceremos. Aí ele fala do segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo é extremamente importante porque nos ajuda a reconhecer que esses exercícios devem ser aplicados todo o tempo, tanto se estivermos meditando num quarto tranquilo, quanto se estivermos ocupados com algo, né? Aqui ele está comentando o texto do exercício, então peço a vocês que tenham aí o exercício em mãos, ele está comentando o segundo parágrafo. Não temos que fechar os olhos para nos lembrarmos de Deus e de seu Filho. O que subjaz ao ensinamento de Jesus aqui é que necessitaremos de um tempo e um lugar, quer dizer, de rituais, enquanto estejamos identificados com os nossos corpos. E não é o que ele quer de nós, né? Ele não quer a prática ritualística dos exercícios. Mas, como um ensinamento último de Jesus é que somos mentes,
Desfazer-nos da nossa dependência do exterior é um passo importante até na direção da eventual identificação com a mente, a fonte da nossa bênção, da nossa bendição, assim como o lugar de nascimento da nossa resistência a aceitarmos quem somos verdadeiramente. E aí o Filho de Deus do ferro velho chegou. Ó, já vai falar. Quer ver? Já vai falar. Bom, é o carro do ferro velho. E aí ele termina o comentário dele. Então, eu vou aproveitar que o vídeo ficou curtinho para fazer alguns comentários a respeito dessa prática, né? Então vocês vejam que eles são tanto Tom Wakechild quanto o Kenneth Wapnick, eles foram bem econômicos no comentário dessas lições. Por quê? Dessa lição de hoje. Porque essa lição de hoje, ela é muito óbvia, né? Ela não tem muito o que você comentar a respeito dessa afirmação, né? Então você vai reivindicar, você vai dizer: eu sou abençoado porque sou um filho de Deus. Sou feliz e estou em paz, sou amoroso e estou contente. Então você começa a reivindicar os pensamentos que falam a respeito de quem você realmente é, né? Então eu sou abençoado como um filho de Deus, né? E o importante aqui é você entender que você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você simplesmente é abençoado por ser um filho de Deus. Mas o seu vizinho também, aquela pessoa com a qual você tem muita dificuldade também é um filho de Deus e também é abençoado, né? Porque tudo aquilo que você tiver para si mesmo, toda a consciência que você tiver para si mesmo, você obrigatoriamente vai projetar para o outro, né? E aqui essa lição é muito interessante porque nós fomos criados num paradigma em que é a culpa, o medo, a crítica, o julgamento que nos fazem melhorar, não é isso? A gente entende que se a gente criticar o outro, julgar o outro, culpar o outro, mostrar o erro do outro, apontar o erro do outro, a gente vai fazer com que ele se torne um ser humano melhor, não é isso? Esse é o paradigma vigente, né, do nosso sistema educacional, da nossa maneira de se relacionar com o outro, né? E a gente não faz isso por mal. Não, muito pelo contrário, a gente faz isso porque a gente realmente acha que a gente vai ajudar o outro a melhorar se a gente apontar os erros dele, criticá-lo, julgá-lo, condená-lo, mostrar a culpa dele, né? É nesse paradigma que o sistema de pensamento do ego funciona. E é no sistema de pensamento do ego que a gente cresceu. Compra cobre, compra chumbo, compra metal, compra alumínio. Ele acha que cobre, chumbo e alumínio não são metais. Então ele compra cobre, chumbo, alumínio e metal. Então assim, me dá arrepios cada vez que eu ouço ele, né? Ele não estudou, infelizmente não deve ter tido oportunidade, coitado, de estudar os elementos químicos da tabela periódica que existem no planeta Terra. Muito bem. Me perdoem, tá? Isso foi a minha mente egóica aqui, que não dá conta dele vindo na hora que eu tô fazendo o meu vídeo. Muito bem. Acho que da próxima vez eu vou dar o pause no vídeo, vou esperar ele subir, vou esperar ele descer e depois eu continuo gravando. Aí vocês me dizem se vocês gostam de ouvir ele ou não. Dependendo do que eu receber aqui de comentários, eu tiro ele ou deixo ele para animar e tornar a nossa aula mais divertida, tá bom? Bom, muito bem. Então a gente está nesse paradigma, né? E a gente aprendeu assim quando éramos crianças, os nossos pais nos criaram assim, e para quem tiver filho, não é meu caso, meus filhos são gatos, que não aprendem de jeito nenhum, nem pelo bem, nem pelo mal. O gato só faz o que quer, é uma maravilha para você treinar o seu desapego, porque gato é ineducável, você não consegue educar um gato de forma nenhuma, é ótimo. Então você tem que realmente abrir mão do seu ego quando você convive com gatos, né? Então assim, aqueles de nós que somos pais ou que tem algum outro convívio com crianças, avós, tios, enfim, a gente vai acabar trazendo essa forma de educar
as crianças. Não é por mal, é porque a gente aprendeu a fazer assim, a gente acha que é assim que funciona. E o que Jesus está trazendo aqui é uma ideia radicalmente oposta, né? Que é expandida no texto de Um Curso em Milagres, em outras lições, né? Que é justamente da forma contrária que você deve se educar e educar os seus filhos, né? Você deve educar apontando os acertos. Você deve educar condenando a atitude e não o ser da criança, né? Então, olha, você cometeu esse erro, mas você é bom, porque você é intrinsecamente bom, porque você é um filho de Deus maravilhoso, inteiro, pleno, completo, isento de pecado, né? E aí você vai fazer com que desabroche nessa criança o melhor potencial dela, o maior potencial dela, né? E quando eu digo assim, a gente se educa, porque a gente se educa o tempo inteiro, porque a gente fala com a gente mesmo nas nossas mentes o dia inteiro, não falamos? A gente não se critica, a gente não se culpa, a gente não se julga, a gente não taca pedra em cima da gente. Você errou, você é uma burra, você não devia ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Como você pôde ser tão estúpido e fazer uma coisa e não ver que isso estava na sua cara? A gente faz isso o tempo inteiro. Então a gente precisa levar esses pensamentos à luz desse pensamento de hoje. Eu sou abençoada, abençoado como um filho de Deus. Né? Então, quando você falar para você, eu sou um estúpido porque eu não vi isso antes, fale, ok, você está no seu processo de aprendizado, mas você é abençoado como um filho de Deus, pelo simples fato de ser um filho de Deus, né? Então é isso que a gente está querendo dissolver. A gente está querendo entender que quando a gente culpa muito alguém, a gente culpa muito alguém, culpa muito alguém, culpa muito alguém, culpa muito alguém, a gente está efetivamente é, incentivando que aquela pessoa repita o comportamento que gerou a nossa atitude de culpá-la. Porque ela vai se sentir culpada. E ao se sentir culpada, ela vai precisar atrair mais ataque, tá? E aí ela vai fazer de novo para atrair mais ataque e ser culpada novamente. Num ciclo vicioso de repetição infinita, né? E eu vou dar um exemplo para vocês prático disso. Há um tempo atrás, passou um comercial na TV, eu não me lembro do que era, não me lembro se era do Bradesco, que era sobre um senhor que atualmente ele é mega famoso, ele é um palestrante que fala de pedagogia e ele é negro e ele nasceu muito pobre e ele foi levado para um orfanato porque a família dele abandonou ele. E aí, quando ele tinha, sei lá, eu não me lembro exatamente, isso tem muitos anos que eu ouvi, mas essa história é perfeita para vocês entenderem do que eu estou falando. Ele era meio que uma criança problema dentro do orfanato. E ele arranjou lá uma daquelas assistentes sociais que trabalhava lá no orfanato, decidiu que ia adotá-lo. E fez os procedimentos legais. Ele é bem famoso, eu não me lembro o nome dele. Depois, se eu encontrar ele, eu boto o link para vocês da história dele, porque deve ter no YouTube com certeza. Ele hoje é um palestrante famoso no Brasil inteiro, ele é um escritor, ele trabalha com pedagogia, com educação de menores infratores, ele é bem famoso, né? E aí essa senhora levou ele para casa dela. E ele aprontava, ele fazia o diabo. E ela ia lá, conversava com ele amorosamente e não punia ele. E ele estava habituado a ser punido. Ele estava habituado a ser punido. Ele estava habituado a apanhar, ele estava habituado a ser recriminado da pior forma possível. Aí um belo dia, ela saiu e ele abriu as torneiras, sei lá, acho que é a torneira do banheiro, da banheira. E aí ele abriu e não fechou de propósito. E a banheira transbordou e inundou a casa inteira. E aí, quando ela voltou para casa, ela viu a casa inundada. E aí ele falou com ele mesmo, né? Dessa vez ela não vai aguentar, ela vai acabar comigo. E aí tem tudo a ver com a lição que a gente comentou ontem, né? Que para o ego, a culpa é o céu. Tem tudo a ver isso que eu tô falando aqui com vocês agora, com a lição de ontem também. Muito bem. Aí quando ela chegou, ela abraçou ele, beijou ele e falou para ele, meu querido, nada que você fizer vai mudar o amor que eu sinto por você. Eu não vou devolver você.
você a partir de agora é meu filho. Ali naquele momento o coração dele quebrou aquela dureza, né? E a partir de então ele virou uma criança ótima. E hoje ele é esse indivíduo que ele é. E ele traz esse amor incondicional para essas crianças que ficaram sem lar, que foram abandonadas, que são rejeitadas, que são humilhadas, que são execradas na nossa sociedade, tá? E eu acho que essa história, ela fala por si só, né? Eu nem preciso acabar de comentar, falar mais nada. O que eu vou pedir a vocês como dever de casa para hoje é leiam a parábola do filho pródigo. É sobre isso. A lição de hoje é sobre a palavra do filho pródigo. É sobre aquilo que eu falei para vocês ao longo de todos os 365 vídeos de 2021. Nada te desqualifica diante do amor de Deus. Nada te desqualifica para receber a bênção de Deus, como dizia a minha amada professora de um curso em milagres. Tá bom, meus amores? Bom, esse era o recado de hoje. Deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã. Ah, e uma coisa muito importante. Hoje, abençoe também a si mesmo. Se abra para receber a bênção de Deus Pai, mas abençoe a si mesmo também. Você merece. Tá bom? Um beijo imenso. Nos vemos amanhã.